Como os carros elétricos se tornam tão comuns quanto os carros com motor de combustão interna, empacotando toda a tecnologia inimaginável dentro deles ou colocando motores elétricos mais potentes para que eles possam ser mais rápido. Mesmo que Elon Musk faça carros que se encaixem nas duas categorias acima, o CEO da Tesla tem outra ideia para fazer com que todos se livrem de carros a gasolina, tornando os veículos elétricos mais baratos. É por isso que o Musk está trabalhando em um carro extra barato. É vendido por apenas $5.000. O que o Tesla de $5.000 oferece? E como o Musk vai fazer isso? Neste vídeo, trago para você um novo carro de $5.000 que o Musk disse que vai chocar a indústria. Os carros elétricos têm muitos benefícios. Uma das maiores vantagens de dirigir os EVs é o impacto em nosso meio ambiente. Os EVs puros não têm tubo de escape, então eles não emitem nenhum gás de escape, o que reduz a poluição do ar, particularmente em cidades congestionadas. Além disso, os motoristas de carros elétricos desfrutam de custos operacionais mais baixos. Em média, um carro elétrico custa menos de $1,70 para dirigir 100 milhas, contra $14 para um carro gasolina. A eletricidade custa menos que o gás na maioria dos lugares, é mais estável no preço, portanto você gasta menos em combustível. Há também serviços e manutenção mais baratos em favor de carro elétrico. Isso é por causa da natureza dos carros elétricos. Eles não têm tantas peças que possam quebrar, como os convencionais. Portanto, você faz menos visitas à oficina mecânica. Mesma coisa tão rotineira como mudança de óleo. Diz respeito à proprietária de carro elétrico. Isso também significa que você tem um carro mais confiável, no qual você pode confiar a qualquer momento. Essa não é a única razão pela qual todos deveriam ter um carro elétrico. Os elétricos simplesmente dirigem melhor. Eles têm uma aceleração mais responsiva, e você pode fazer um zoom-off da posição de descanso, deixando para trás os carros aí convencionais. Isso fica claro quando o semáforo fica verde. Você já estaria no seu caminho quando outros motoristas se perguntam o que você está dirigindo. Além disso, eles tendem a ter um centro de gravidade baixo, por causa da colocação da bateria, o que melhora o manuseio, o conforto e a segurança. Muitos fabricantes colocam sob o piso, e o seu peso torna o carro mais equilibrado. Outra característica legal dos carros elétricos que você pode experimentar para apreciar a quietude. Os carros elétricos são muito mais silenciosos do que os veículos da gasolina e a diesel. Na verdade, os veículos elétricos são tão silenciosos que algumas pessoas estão pressionando aí para que eles tenham ruído produzido artificialmente para alertar os usuários da estrada. Mas eles são ótimos quando você toca a sua própria música, apenas quer curtir a sua solidão. Como um homem por trás da companhia de EVs mais bem-sucedida, o Musk, ele aprecia carro elétrico e quer que todos os outros os tenham. Na verdade, esta é uma de suas ambições de vida. Ele quer chutar carros a gasolina ambientalmente poluentes para fora da estrada e substituí-los por carros alimentados por baterias. É por isso que ele não vê outros fabricantes como competição. Na verdade, ele dá boas-vindas a todos os veículos elétricos. A competição é como carros a gasolina e ele está inclinado a ganhá-la. No entanto, um obstáculo no caminho do Musk: o preço. Os veículos elétricos são mais caros que os carros da gasolina, o que os colocam fora do alcance de muitos compradores. De acordo com Kielon e Blue Bank, o preço da transação é de $56.437. Isso é cerca de $10.000 mais alto do que a média geral da indústria, de $46.329. Basicamente, em termos de preço, um carro elétrico é equivalente a um carro de luxo de nível básico. O carro Tesla mais barato é o modelo 3, e começa em $47.000 no site da empresa. Tesla não tem dificuldades para vender seus carros, no entanto. Então, Musk tem a solução para os altos custos dos carros elétricos. Mas antes de falarmos sobre a solução do Musk, por que os carros elétricos são tão caros? Bom, um carro elétrico compreende 3 componentes críticos: o conjunto de baterias, o motor elétrico e a transmissão. Dos 3 componentes, o pacote de baterias é o mais caro. Uma das principais razões para alto custo de veículo elétrico a bateria é a própria bateria. Atualmente, veículos movidos a bateria utilizam a tecnologia de lítio, e já existe há bastante tempo. Seus aparelhos tais como smartphones, laptops, tablets, etc., usam baterias de lítio. Mas quando se trata de carro elétrico, é muito maior em tamanho, e o ciclo de uso dá um salto gigantesco. A próxima pergunta óbvia seria: por que as baterias de lítio-íon são tão caras? É por causa dos materiais necessários para a fabricação dessas baterias. Baterias para carro elétrico precisam de metais de terras raras, como lítio, cobalto e níquel, que não estão prontamente disponíveis.
Os metais têm que ser minerais e processados para serem usados em baterias EV, que podem ser caras. Ao todo, uma bateria representa cerca de 30 a 40% do custo de um carro elétrico. A complexa tecnologia de baterias de lítio é a principal razão pela qual os fabricantes de automóveis têm dificuldade em alcançar a paridade entre os preços dos carros elétricos e convencionais. Entretanto, não é a única razão. Vários outros fatores também fazem com que os preços desses carros subam significativamente. Os carros elétricos são relativamente novos, e os fabricantes de automóvel investem tempo e dinheiro em suas pesquisas e desenvolvimento. Cada componente deve ser projetado especificamente para um determinado veículo elétrico, desde o conjunto de baterias até as rodas. Portanto, o preço do carro sobe para compensar os custos de fabricação. Como já mencionado anteriormente, Musk tem a solução para cada um desses problemas, e é por isso que ele anunciou um carro de $25 mil. Embora um carro muito mais barato esteja chegando, Musk acredita que se o preço de carro elétrico pudesse ser baixado para o preço mencionado, mais pessoas irão pular para possuir, ao invés de comprar carros a gasolina. O mercado nesse segmento é enorme, e não é surpreendente que o Musk queira entrar nele. O mais importante é que o carro barato deve oferecer faixas práticas de direção, para que os compradores não os abandonem rapidamente. A faixa de direção é importante, porque ela está ligada à ansiedade da faixa, e pode fazer com que os compradores em potencial fiquem fora dos carros elétricos. O carro Tesla de $25 mil é o modelo 2, um hatchback de aparência elegante, que vazou várias vezes. Tesla fabricará o carro na China e o exportará para o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos. Todos os projetos e testes foram concluídos na China, conforme revelado pelo chefe da Tesla na China. O próximo passo é iniciar a produção. O modelo 2 terá muito mais em comum com o carro Musk, ainda mais barato, de $5 mil e que o Musk está trabalhando. Então veremos como a Tesla conseguiu reduzir os custos para ver como se aproxima do carro elétrico mais barato. As baterias ainda são caras, mas a Tesla lançou uma nova versão de sua bateria de íons de lítio. A empresa é realmente grande quando se trata de baterias de carros elétricos, e faz a maior parte de suas pesquisas e desenvolvimentos internos. A nova bateria, conhecida como bateria 4860, é mais leve que as baterias normais, o que a torna mais adequada para carros menores. Qualquer carro barato será menor. Assim, Musk trabalhou o aspecto do peso da bateria. Ele também é auxiliado pela maior densidade de energia da nova bateria, o que significa que ele pode se dar ao luxo de emagrecer a bateria enquanto ainda oferece uma faixa respeitável. A nova bateria também reduz os custos, porque a Tesla afinou os materiais utilizados. Algumas matérias-primas são mais raras do que outras, então a Tesla encontrou uma maneira de usar a mais abundante entre todas as opções possíveis. O fabricante também simplificou o processo de fabricação da bateria. É mais rápido e menos caro. Isso reduz os custos de fabricação da Tesla. O processo de fabricação para o resto do carro também é importante, pois o comprador paga por qualquer custo incorrido. Tesla revolucionou a fabricação de carros com a sua Gigapress, que permite que peças enormes sejam feitas a partir de uma única peça. Por exemplo, o chassi do modelo Y será feito de apenas 2 peças, cobrindo as extremidades frontal e traseira. Isso significa que a Tesla não tem que lidar com cerca de 400 peças individuais. Tesla tem prensas Giga, que podem fazer o chassi do carro acessível em uma única peça, o que acelera muito o processo de fabricação. Musk também falou sobre algumas formas loucas de cortar custos no modelo 2. Por exemplo, ele procurou remover os recursos de controle do carro. Isso significa que o carro é entregue a você, sem um volante ou sem os pedais. E aí você pode perguntar, para que serve um veículo sem um volante? Como você vira para a esquerda ou para a direita? Como você acelera e freia? De acordo com Musk, você nem estará fazendo tudo isso, pois o carro será capaz de funcionar de forma autônoma. Ele será equipado com software do piloto automático Tesla, que usa câmeras para direcionar o movimento do carro na estrada. Então tudo o que você tem que fazer é sentar no banco. O carro vai te levar para o seu destino. Musk provocou um serviço de robô-táxi, e ele pode ser operado usando este carro. Mas é claro, haverá uma versão do modelo 2, que você pode realmente dirigir, e o mesmo se aplica ao carro elétrico de $5 mil. Vamos ouvir o que você acha do carro de $5 mil do Musk na seção de comentários abaixo.